Bem, amigos das redes sociais, amigos e amigas internautas, um excelente bom dia! São agora 9 horas e 40 minutos, horário de Brasília, do dia 21 de maio de 2019. Eu sou o Márcio Lorega, analista de investimentos, terapeuta financeiro e economista da Mais Money, vindo trazer para vocês diretamente dos nossos estúdios do Rio de Janeiro, ao vivo, ele, o único, abertura do mercado, abertura do Ibovespa, com as notícias relevantes que permeiam o Brasil e o mundo, e você vai ficar antenado, conectado com todos esses detalhes, cenários gráficos de alguns ativos, parte de commodities, como é que estão os mercados mundiais, as notícias lá fora e daqui, tudo isso resumido, mastigado, sem muito blá 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 para você, diretamente na tela, eu e todos vocês aí, amigos amantes dos investimentos, todos os investidores, todas as investidoras juntos numa só direção, que é alcançar a liberdade financeira. Contem comigo para essa jornada, combinado? Então, agradecendo sempre aqui aos grupos Escola de Finanças, Mind Money para Empreendedores, Economia Plural, Julião, Alfonso Pena, Business Brasil, a galera toda lá de CPA 10, CPA 20, empreendedores, todos vocês que buscam capital e finanças, bolsas de valores, B3, projeção, tradearia, mercado de ações do futuro, mercado de ações para iniciantes, galera do Forex, um grandíssimo abraço. Sempre estaremos aqui conectados, juntos, nessa magnífica jornada. Grande bom dia, Paulão. Bom dia, Osvaldo. Seja bem-vindo. Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos aí, galera. Vamos agitar? Beleza, sem mais delongas, nosso índice futuro está totalmente indefinido. Mais perdido que segue em tiroteio, batendo aí seus 0,02 de queda, hora fica levemente positivo, hora fica levemente negativo. Ele ainda não decidiu o que vai fazer do dia. Muito em parte disso são as questões aí relativas aqui dentro de casa. Grande Débora, seja bem-vinda aí à nossa abertura. O mercado, sim, lá fora a gente tem um viés mais voltado para alta, nada gigante, tá? Só um pouquinho melhor, por causa aí de um certo arrego de Donald Trump dos Estados Unidos, que deram uma aliviada nas tensões aí internacionais, um cessar-fogo, nada gigante, mas reduziram aí as questões de problemas que eles iriam ficar dizendo. Grande Renatinha, seja bem-vinda aí à nossa abertura. A gente viu literalmente o Departamento de Comércio norte-americano sinalizando que vai trazer isenções específicas aí para as empresas que vendem para gigantes de telecomunicações Huawei por 3 meses, 90 dias. Então, o fundador da Huawei falou que isso não impede mais conflitos entre China e Estados Unidos em algum ponto. E mais, a gente já viu aí praticamente o ministro de Relações Exteriores da China, Liu Kang, falando que beleza, vida que segue, principalmente porque os Estados Unidos estavam acreditando, de acordo com ele, na premissa de que isso faria, né, aquela questão de aperto, de botar as taxas em cima da China, de sobretaxar os produtos, que isso vai fazer com que as grandes empresas saíssem fora da China pulando para o Vietnã. Ele falou que não, nada disso, pelo contrário, ele vê ainda uma grande força das empresas quererem ficar por lá, e até citou alguns nomes, isso até fiquei bem curioso. Ele listou as empresas incluindo Tesla, BASF, BMW, dizendo que todas aumentaram até seus investimentos na China, acrescentando que o país também vai continuar a melhorar as condições de negócio e investimento para empresas estrangeiras, independente do que os Estados Unidos queiram fazer. Ele falou que sim, ainda está otimista com a conversa, que as coisas possam caminhar, mas China está preparada para o que der e vier. Vamos resumir assim, bem diretão. Então, o negócio melhorou, mas não melhorou tanto agora, porque vamos dizer que inverteu um pouquinho aí esse polo. A China dando de leve as cartas aí. Grande Luiz, seja bem-vindo também. Então, vimos um cenário que ficou com a China com um tom mais duro na retórica, sugerindo aí uma retomada nas negociações que não deverá acontecer em breve.
enquanto os Estados Unidos deu uma arregada aí. Não sei o que o Trump quer, mas ele deu uma aliviada. Não sei se é um receio de dar algum problema em questão de crescimento econômico nos Estados Unidos. Mas tem que ficar atento e esperto aí nesses detalhes. Não está nada resolvido, é uma notícia que é boa, mas sabemos que um tweet pode azedar tudo. Então, a gente está numa alta, meio que numa corda bamba lá fora. E aqui a gente precisa de dados, literalmente, de notícias voltadas aí à comissão especial, reforma da Previdência, as questões aí se o governo vai conseguir ter fôlego ou não, se o Congresso, se aí parte dos políticos realmente vai assumir as diretrizes para tocar uma nova reforma da Previdência, vai apresentar uma nova reforma, como eu já falei ontem no fechamento. O mercado quer a reforma da Previdência aprovada. Quem vai ser o cabeça? O mercado está pouco se importando. O que ele quer é que a reforma ocorra. Então não tem essa de que o mercado é pró-Bolsonaro. Não, é pró, não. É pró nada. Ele é pró ele. Ele é pró as coisas que vão levar ele a melhorar. Então fiquem espertos e atentos. Se sair alguma notícia dessa, também pode ter um cunho positivo, principalmente se vir aí uma nova reforma feita por Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, enfim, esse grupo que eles venham soltar uma nova proposta de reforma e que ela venha a ter um volume de economia ao longo de 10 anos próximo ou igual ao que o governo Bolsonaro apresentou. Óbvio, o governo está batendo nessa tecla de que vai insistir com a dele, de que vai manter a dele, mas vamos ver, né? O cenário não está tão positivo assim para o governo quanto estava antes. Cena para os próximos capítulos, vamos deixar rodar um pouco. A gente também teve notícias aí da OCDE, Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, falando a respeito da China, Estados Unidos, tudo mais, advertindo que essas disputas comerciais atuam como freio de longo prazo ao crescimento global. A organização ainda argumentou que o investimento das empresas nesse ano e no próximo ano vai crescer somente 1,75%. É metade do nível do ano passado. Ou seja, vamos ter aí, a princípio, que nós temos montado um cenário de desaceleração. Vamos ver se isso vai piorar ou vai melhorar, dependendo do quanto que se demore para entrar aí em um acordo que as coisas sanem, sejam resolvidas entre Estados Unidos e China. A galera tá de olho nisso, né? Com relação a Brexit, o pessoal tá meio que deixando de lado, não tá dando um grande peso. Ainda existem preocupações, óbvio, com relação ao Brexit e os resultados das eleições parlamentares europeias que estão e vão acontecer essa semana, mas a OCDE só trouxe algum tipo de alerta com relação principalmente ao Banco da Inglaterra contra o aumento da taxa de juros em meio à atual incerteza sobre o Brexit. E a gente viu o Boy sinalizando também que acha que o aperto do mercado de trabalho justificaria o aumento da taxa, caso as outras coisas permaneçam iguais. Só uma leitura ali para dar um alerta, não alopra não vai aumentando a taxa de juros acreditando que está tudo certinho, está tudo bem, que tem que segurar onda, porque você não sabe o que vem pela frente se vocês vão sair realmente do Reino Unido. Então, é só um toque, uma dica que a OCDE deu aí para a Inglaterra com essa relação, esses problemas recentes. Falando já de mercados internacionais, como é que nós estamos, porque hoje não teve muita notícia assim para abalar, a não ser essa dos Estados Unidos dar essa aliviada nas restrições com a Huawei. Falando de mercados internacionais, a gente tem os futuros norte-americano, não está também nenhuma Brastemp, mas está positivo. S&P 500 0,58% de alta, Dow 30 0,63% de alta e Nasdaq 0,78% de alta. Nasdaq dando uma recuperada um pouquinho maior, porque também sofreu um pouquinho mais pesado no dia de ontem. Falando de S&P 500 VIX índice do medo, 6,25 de baixa, sinalizando 15,29 pontos, o que demonstra o potencial maior de tomada de risco nos mercados globais. Podemos nos aproveitar disso, mas ainda carecemos, como eu falo, de notícias internas aqui para dar um impulso ou azedar. Lembrando que a tendência ainda é baixista e aquela alta de ontem eu comentei, quem não ouviu o fechamento assista, porque tem os detalhes ali do porquê eu ainda estou reiterando que nós temos um canal de baixa e precisamos romper
pelo menos 92,5 para começar a olhar com um pouco mais de carinho um cenário de curtíssimo prazo de alta. Tendência maior é queda ainda, galera. Então fiquem atentos e espertos. Com relação aí à Europa, DAX da Alemanha 1% de alta, FTSE na Inglaterra 0,47% de alta, CAC 40 da França 0,57% de alta, Eurostoxx 50, o conglomerado da média dos mercados europeus 0,68% no positivo e operante. Mercados asiáticos que já encerraram seus trabalhos, Nikkei 225 lá no Japão 0,14 de queda, Xangai na China 1,23 de alta, índice Shenzhen, também na China, subiu 1,92% e China A50, 0,83% no positivo. Hang Seng de Hong Kong fechou com uma queda de 0,47%. Você vê que os mercados asiáticos aí, Japão e Hong Kong negativos, China positivo, óbvio, por causa dessa notícia da Huawei e principalmente por causa das declarações deles falando que, tipo, beleza, tranquilo, vida que segue, nada demais, fico feliz, mas ainda não sei se o acordo poderá sair tão rápido. Agora fazendo aquele doce malandro chineses, né? São espertos, não são bobos. Falando aí com relação agora a commodities, entrando no campo de commodities, minério de ferro, que já encerrou seus trabalhos na Bolsa de Mercadorias de Dalian, na China, nos contratos futuros com vencimentos para setembro, que são os mais líquidos do momento presente, fecharam em alta de 1,27%, 717 yuans por tonelada. Enquanto isso, lá na Bolsa de Mercadorias de Xangai, contrato futuro do vergalhão de aço com vencimento para outubro, mais líquido também do momento, subiu bem, 144 yuans a 3.919 yuans por tonelada, ou seja, minério e vergalhão subiram razoavelmente bem, vergalhão até bem mais. Falando de ouro, $1.270, 75 centavos, 0,5% de queda, 0,51 de baixa. Num dia que a galera está mais propensa a risco, o ouro acaba fazendo aí a contramão do mercado. Normal e natural, quando a gente tem mercados em queda, o ouro acaba sendo esse hedge, essa proteção. Petróleo tipo Brent, referência na Inglaterra e referência global, 0,38% de alta, $72,25. Petróleo WTI, referência nos Estados Unidos, somente por lá, 0,44%, $63,49. Dólar, nesse momento, grande Marcelão, rapaz, eu sabia que você ia entrar hoje, olha, amarelinha especialmente para você, meu querido. Grande abraço a você e todo mundo aí da RJI. O dólar, 4,1028, 0,16% de alta. Bitcoin, criptomoeda, 7.909, 90, 2,52 de alta, querendo recuperar e trazer o fôlego aí de volta para a região de $8.000 a criptomoeda. Já sabia. Falando de detalhes aí, o pessoal tem me perguntado, tem me chamado no privado, Márcio, o minério subindo igual um foguete, meu Deus do céu, por que esta Vale não anda? Simples. Primeiro, porque a alta que estamos tendo no minério de ferro é por causa... A bolsa tem a tendência de alta. Vamos ver. A verdinha também ontem mostrou que veio, mas vamos ver se a amarelinha volta com a tradição. E aí a gente viu muito a questão aí do minério de ferro, como estava comentando. O pessoal tem visto o minério subir, estava acreditando que a Vale pudesse recuperar, mas já está recuperando pelas questões internas. Os problemas ali, as preocupações com relação ao possível rompimento de uma nova barragem da Vale e esse risco de um colapso na estrutura lá no complexo de Gongo Seco e Barão dos Cocais, de 10 a 15% de rompimento. E aí, com relação, eles falam que é praticamente inevitável. Foi feito até, de acordo com o secretário estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais, Germano Vieira, ele citou uma inspeção feita por uma auditoria independente que alegou, que mostrou no seu relatório que é inevitável esse rompimento. E ainda afirma não ser possível prever se vai afetar aí a barragem. Indo aí a nossa abertura, campeão. Então tem que ficar atento, tem que ficar esperto com esses detalhes. Essas preocupações aí de um novo rompimento estão fazendo com que os contratos do minério de ferro, os contratos futuros do minério de ferro subam, porque você tem aí um cenário que a Vale acaba produzindo menos, segurando a onda de paralisar os transportes,
de cargas, principalmente no ramal de Belo Horizonte, e aí você tem uma menor oferta, o preço sobe. Então não é que está maravilhoso e aí Vale vai subir, não. Os problemas que a Vale tem que estão fazendo o minério dar essa puxada. Por isso a gente tem esse cenário aí um pouco na contramão a Vale e tem que ficar atento, porque se realmente romper. E aí teve alguns estudos que mostraram que em 1 hora e 15 minutos atinge a cidade. Então tem uma tensão relevante aí por trás dessas questões de minério, está subindo e por que a Vale não está rodando. Então, atenção, se você está comprado nela a longo prazo, você pode abrir com um gap, que pode ser positivo, se as coisas realmente se abrasarem, ficarem suaves por lá, ou complicar de vez se houver um rompimento de barragem e azedar tudo. Então tem que estar ciente do risco, que é alto no momento para as ações da Vale. Grande Nanda Costa, seja bem-vindo à nossa abertura também. Se aproxime, querendo fazer comentários e perguntas, fique extremamente à vontade. Então fiquem atentos e espertos com relação à Vale. E agora também surgiu um novo pepino para uma das principais do Ibovespa, Petrobras, aí, destacando que ela ainda está contabilizando um prejuízo pelo naufrágio aí parcial de 2 módulos da plataforma P71, que ocorreram no final de semana lá em Santa Catarina. E aí, afirmado que realmente, se perdeu a totalidade dos equipamentos, isso aí deve dar um atraso na Petrobras de até 1 ano no cronograma das plataformas e perdas bilionárias de geração de caixa. Estamos falando aí de 3,8 bilhões de dólares e com que estão aí as perdas, óbvio, tem uma empresa seguradora que vai sanar e que vai pagar a Petrobras, que estão avaliados em cerca de 150 milhões de dólares equipamentos, mas a geração de caixa não tem como. E aí entra um cenário que pode afetar bastante o próximo resultado da Petrobras. E os próximos também, né? Então, vamos ficar atento, esperto aí nessa sequência de detalhes, como que a Petrobras vai sanar, mas não é uma notícia boa e deve ser um catalisador negativo, a não ser que algo aconteça ao longo do dia para demonstrar que, tipo, não, estava bem descontado, então já estávamos precificando até isso, então temos a tendência de recuperar, mas é um viés negativo, sim, para a Petrobras e continua um viés negativo para a Vale também, beleza? Com relação aí a Gol e a Azul, a gente viu aí agora brigas, desavenças. O fundo norte-americano de hedge, o Elliott Management e a Gol são contra o novo plano da Azul, óbvio que são contra, né? A Gol querendo, a Azul querendo comprar alguns slots de Rio, São Paulo, Brasília e querendo que isso fique dissociado do leilão. Eles estão reclamando aí por causa da oferta que foi feita de 145 milhões de dólares da Avianca, cerca de 600 milhões de reais, para fazer essa aquisição. E aí as empresas pediram para o juiz responsável pelo processo de recuperação judicial da Avianca que a proposta da Azul seja barrada no baile. Vamos ver, pano para manga, e vamos ver como é que vai ficar esse cenário aí. Vejo que não é positivo para nenhuma das duas essas brigas, e se for confirmado a questão da Azul não desembolsar esse dinheiro agora, a gente viu a Azul caindo forte, pode auxiliar aí uma recuperação. Às vezes as coisas vão na mão inversa do que o mercado acredita. Não vai pegar isso, caramba, rapaz, isso vai ser tão bom para a Azul. Só que a galera olha no curtíssimo prazo o quê? O desembolso financeiro. Estamos falando de 600 milhões de reais. E aí, ela fala, pô, mas não vai gastar esse dinheiro, vai ficar em caixa, ok. Essa avaliação aí de tipo, se não pegar vai ser negativo, tem que tirar o seu viés e olhar o que o mercado vai responder. Então vale a pena acompanhar esses ativos no dia de hoje. Fechado? E agora, 9 horas e 59 minutos, faltando 1 minutinho para abrir os nossos trabalhos. Índices futuros levissimamente em alta, 0,09 de alta nesse exato segundo. Vamos às partes gráficas, se vocês quiserem, fiquem à vontade para colocar aí os papéis que nós vamos abordar. Não muitos, mas vamos abordar alguns para vocês, beleza? E aí, quem não for contemplado nessa abertura, fique tranquilo que no fechamento a gente fala a respeito. Agora virou negativo de novo, então tá uma festa, né? Falando de Ibovespa, suportes e resistências, para vocês ficarem antenados aí o que nós temos para o dia de hoje. Seguinte, nós temos ainda a média de 200 lá em 88.500, é um imã forte, e tivemos aí o toque
na média de 8 períodos no dia de ontem, praticamente, que ficou ali na região de 92 mil pontos. Hoje já deu uma arrumada para 91.700. Então, estamos ligeiramente com essa abertura acima da média de 8. Se dermos uma continuidade, alguma coisa espetacular, ou nada demais, simplesmente a continuidade de alta, porque às vezes você não precisa ter muito para recuperar, né? Apesar de termos o canal de baixa, se ensaiar uma recuperação forte, estamos aí para a compra, investidores mais sempre cientes disso, e se o negócio desandar, a gente entra para venda, não tem problema. Mas estamos dentro da média de 8 com a média de 20. A média de 20 está lá em 94.100. Então, se a gente ensaiar uma recuperação, a gente tem 92,5, como eu venho comentando a vocês, rompeu 93.300, 93.700 e 94,5, antes com uma paradinha nesse 94.000, que é a média de 20, que vem aí demonstrando potencial de queda e vem acompanhando esse cenário baixista desde 8 de maio. Então, vamos ver. Agora, se não aguentou nem a média de 8 e voltar para o cenário baixista, perdeu os 91.700, vamos para onde, Márcio? Primeiro ponto, a gente tem aí os 91.000, após 91.700, temos 91.200, 90.800, 90.100, 90.200, e perdeu essa região, a gente pode buscar ali aquele fundão na faixa de 89.400, 89,5. Perdeu 89,5, vai buscar a média de 200 sem choro nem vela. Beleza? Então, esses são os pontos aí para se ficar atentos. Estão os detalhes cruciais. Agora, vamos falar de Gol 4. Gol 4 já abriu seus trabalhos, 21,03, abrindo levemente em alta. Vamos ver se ela vai ficar nesse ritmo aí agora. Caso perca os R$20,80, pode chamar a queda para 20,50, depois 20,30. E para cima, conseguindo fôlego aí acima de 21,35, nada muito gigante, pode dar uma corridinha aí para R$21,50, 21,60 e depois aí sim caminhar próximo de R$22, aí ficar entre R$21,85 e R$22. Combinado? Outro ativo que a gente vai comentar aí, Azul 4, R$33,41 no leilão, R$33,97, querendo abrir, dando mais uma corridinha. Se conseguir ficar acima da região de 34, vai correr muito, Márcio. Vai para 34,30, 34,40. E aí depois é briga, porque tem média de 20 e média de 8. A média de 20 em 34,80. Caso passe de 34,50, pode correr um pouquinho mais. E depois a gente tem a região de 35,20. Grande André, seja bem-vindo aí à nossa abertura. Parte de baixo, Márcio, o que a gente tem? Parte de baixo é na perda de 32,76. A questão é que pode realmente voltar para a média de 200, que está lá em R$32 já ajustada. Falando de Petri 4 agora, Petri 4 no leilão 25,70, querendo abrir um pouquinho acima, olha o que eu falei para vocês. Temos essas questões aí, principalmente se ela conseguir passar de 25,85, né? Ela, que é onde está a média de 8, ganha fôlego, nada muito gigante, mas para 26,10 nessa região. E o que poderia aí, nesse rompimento de 26,10, engatar um potencial de recuperação para R$26,50, R$26,60, onde está a média de 20, que poderia chamar aí novas quedas. Não conseguiu resistir nem a passar de R$26, nem a 25,85. A gente tem 25,50 de suporte, depois 25,30, 25,20, e aí perdeu essa região de vai para R$25, depois 24,80, e aí pode voltar à média de 224,45. Fechado, pessoal? Só o último ativo para a gente comentar, Vale 3, 46,75. Se vir a perder, o leilão está 47, mas se vem a perder aí a região, principalmente de mínima de ontem, 46,60, 46,50, a gente pode ver sim o papel que ele caiu um pouco mais, não gigantescamente, mas um pouquinho para 46,20, 46,10 e depois 45,82 para cima. Tem que recuperar pelo menos aí o fôlego acima dessa região de 47,75, que foi a máxima de ontem, para ensaiar uma potencial alta para R$49. Tudo bem, galera? Então, espero que vocês já estejam anotado esses pontos. Um grandíssimo abraço para vocês. Fiquem com Deus. Tudo de bom, bons trades, bom dia. E mais tarde nos falamos no fechamento do mercado, entre 5 e 5h30.
provavelmente no estúdio móvel. Combinado? Grande abraço a vocês e nos vemos mais tarde. Tchau!